E hoje é dia de testar a nova versão do Slim 3 equipado com Ryzen 5 7535HS. E essa versão eu estava muito ansioso para testar, já que a versão equipada com Ryzen 7 7735HS foi um grande sucesso justamente pelo desempenho. E a nossa missão é fazer o unboxing, desmontagem, análise completa para descobrir se essa versão é realmente boa e se vale a pena investir a sua grana. Então já aproveita, deixa seu like, se inscreve no canal e ajuda a gente a bater a nossa meta de 100 mil inscritos. E se você quiser comprar qualquer uma das versões que a gente vai mostrar nesse vídeo, o link vai estar aqui na descrição com os melhores preços atualizados diariamente. Então agora, bora pro vídeo. No unboxing temos exatamente a mesma experiência das outras versões. Aqui dentro tem um carregador de 65 watts com conector proprietário, cabo de força e manuais de instrução e por fim o nosso Slim 3 equipado com Ryzen 5 7535HS. Já dá para ver que ele tem exatamente o mesmo design e a mesma construção das outras versões e aqui na parte de dentro a única diferença que você vai conseguir ver vai ser justamente o adesivo escrito Ryzen 5. Então bora ligar essa máquina e fazer as configurações. Então bora lá pessoal, já fiz todas as configurações, já fiz também a instalação do Windows, já que essa versão mais básica que a gente comprou, ela vem com Linux. Então se você pegar essa versão, eu recomendo que você instale o Windows. Inclusive a gente tem um vídeo aqui no canal ensinando passo a passo para você fazer todo o processo de instalação. Se tiver qualquer dúvida, assiste lá o vídeo. E depois de fazer a instalação do Windows, a gente também recomenda que você atualize todos os drivers. Então você vai lá na barrinha do Windows, vai clicar em atualizações e aí vai colocar para atualizar tudo que tiver lá. E depois eu recomendo que você baixe o aplicativo chamado Lenovo Vantage, porque é justamente por lá que você vai conseguir atualizar a BIOS, atualizar alguns drivers e também vai conseguir fazer algumas configurações de energia e de desempenho. Então se você comprou esse modelo, é muito importante que você baixe e atualize o aplicativo Lenovo Vantage. E essas dicas com certeza valem o seu like. Em design em construção, temos exatamente as mesmas características das outras variantes, tanto com o processador Intel quanto com o processador da AMD, que consiste basicamente nessa tampa lisa escrito Lenovo no centro, a cor é esse cinza chumbo e na parte da construção temos esse plástico de boa qualidade. Na parte interna continua com o mesmo teclado que não tem retroiluminação e nem o sensor de impressão digital. E caso você ainda não conheça o Slim 3, ele tem um botão de power que fica aqui na parte lateral. Então, se você reparar, não vai ter nenhum botão de power por aqui. E se eu colocar ele lado a lado com a versão equipada com o Ryzen 7, você vai ver que é exatamente a mesma coisa, tanto aqui na parte externa, quanto também na parte interna. A única coisa que você vai perceber que vai mudar é justamente o adesivo, já que aqui está o Ryzen 7 e aqui Ryzen 5. Já nas conectividades, temos exatamente as mesmas portas. Aqui do lado esquerdo tem a conexão de energia, proprietária da Lenovo, uma porta USB do tipo A, porta HDMI, uma porta USB do tipo C, que aceita carregamento e vídeo. Então, por exemplo, se você tem um power bank que consegue entregar 65 watts, basta você pegar aqui, plugar no seu notebook e automaticamente ele vai conseguir carregar. E isso também serve para um carregador. Se você tiver um carregador aí do seu celular, por exemplo, que entregue 65 watts, você vai conseguir carregar o seu Slim 3 com o Ryzen 5 tranquilamente. No caso aqui, como a bateria está cheia, ele está puxando apenas 5 a 10 watts. E além do carregamento, você também vai conseguir plugar um monitor portátil ou até mesmo um monitor externo que tenha compatibilidade com a porta USB do tipo C. Então basta plugar aqui, ele já vai passar tanto a energia quanto a imagem, e aí se você tiver um monitor touchscreen como esse, você pode até utilizar como um tablet, já que o cabo USB tipo C também passa os comandos. Então para mim, esse tipo de porta é a mais importante para você ter no notebook atualmente. E o legal é que todas as versões do Slim 3 têm essas conexões, então se você comprar desde a versão mais barata, que é com a Core 3, ou a versão mais cara com a Ryzen 7, você vai ter boas conexões. E para finalizar, tem uma porta de áudio. Já do lado direito, tem uma porta USB do tipo A e uma porta para cartão de memória do tamanho grande. Então, em conectividades, essa versão com Ryzen 5 continua entregando um bom conjunto. Já na tela, essa versão também entrega as mesmas características das outras variantes, que consiste basicamente num painel IPS de 15,3 polegadas com resolução Full HD e proporção 16:10, tem um brilho de até 300 nits e taxa de atualização de 60 Hz. Isso significa que essa tela vai entregar ótimas imagens para aquele público que gosta de consumir conteúdo, que gosta de dar uma jogadinha ocasional e também aquele público que gosta de trabalhar com imagem e vídeo desde que não seja algo muito profissional, já que esse painel não é 100% sRGB. Então se você está pensando em pegar essa versão para trabalhar
trabalhar com imagem e vídeo de forma profissional, talvez esse painel não seja o melhor para você. Mas ainda assim, esse aqui é um bom painel IPS e que vai atender a maioria esmagadora do público que quer um notebook apenas para consumir conteúdo, trabalhar, estudar e dar aquela jogadinha ocasional. Inclusive, dá só uma olhada na qualidade de imagem desse painel. Dá para ver que as cores são muito boas e também não tem aquela distorção dependendo do ângulo de visão como você tem no painel TN. E agora, bora para a parte mais importante desse vídeo, que é hardware e desempenho. Essa versão do Zen 3 vem equipado com o processador Ryzen 5 7535HS, que é um processador que tem 6 núcleos e 12 threads, já vem com memória RAM DDR5 rodando a 4800 MHz, e aí dependendo da versão que você vai comprar, vai vir com 8 ou 16 GB. Na parte do armazenamento, você vai encontrar variantes com 256, 512 ou até 1 TB, e lembrando que é um SSD NVMe do tamanho 2242. E na parte gráfica, essa versão vem equipada com a placa de vídeo integrada Radeon 660M, que tem 6 núcleos gráficos, 384 shaders e um clock de até 1900 MHz. Mas e aí, Guilherme, depois desse tanto de especificação que você passou, esse processador é bom ou não é bom? E pra gente descobrir isso, a gente tem que comparar justamente com seu irmão mais velho, que vem equipado com Ryzen 7 7735HS. Eu vou colocar aqui os dois lado a lado, só para falar um pouco das especificações desse aqui com o Ryzen 7. Então, enquanto aqui a gente tem um processador de 6 núcleos e 12 threads, aqui a gente já tem um processador de 8 núcleos e 16 threads. Então, na parte de CPU, essa versão com Ryzen 7 é mais robusta. Só que não para por aí, porque na parte gráfica, essa versão com Ryzen 7 vem equipada com a placa de vídeo integrada Radeon 680M, que é bem mais poderosa quando comparada com a 660M. Já que aqui nós temos 12 núcleos gráficos contra 6 dessa versão e também tem 768 shaders contra apenas 384 dessa versão. E fora que a versão com Ryzen 7 tem um clock de até 2200 MHz contra apenas 1900 da versão com Ryzen 5. Então já deu para perceber que nas especificações, essa versão com Ryzen 5 tem uma capacidade bem menor quando comparado com a versão com Ryzen 7. Mas para descobrir a real diferença entre as máquinas, a gente rodou vários testes de benchmark e o primeiro foi o Performance Test. Aqui no teste de CPU, a versão com Ryzen 5 conseguiu entregar uma média de 18.600 pontos, enquanto que a versão com Ryzen 7 entrega uma média de 21.800 pontos, o que daria mais ou menos uma diferença de 15 a 20%. Já na parte da placa de vídeo integrada, a versão com Ryzen 5 entrega 4.023 pontos, enquanto que a versão com Ryzen 7 entrega 5.500 pontos, o que daria uma diferença de mais ou menos 35 a 40%. Já no Geekbench 6, em single core, a versão com Ryzen 5 conseguiu entregar uma média de 2.049 pontos, em multicore 8.100 pontos e na GPU cerca de 14.900 pontos. Já a versão com Ryzen 7 em single core conseguiu entregar uma média de 2.055 pontos, que é basicamente o mesmo resultado da versão com Ryzen 5. Já em multicore ela entregou 8.900 pontos, o que daria uma diferença de 10% de desempenho. Já na parte da GPU, a versão com Ryzen 7 conseguiu entregar uma média de 26.900 pontos, dando uma diferença de quase 80% quando comparado com a versão com Ryzen 5. Mas é bom lembrar que esses testes de benchmark são sintéticos, não significa necessariamente que vai ter uma diferença de 10, 20, 70, 80%. Quer dizer que naquela condição específica a diferença foi essa. Mas voltando aqui para os testes, o próximo benchmark que nós rodamos foi o 3D Mark. E aqui no teste Wildlife Extreme nós conseguimos uma média de 2.300 pontos, contra 3.700 pontos da versão com Ryzen 7, o que dá uma diferença de mais de 60%. Já no teste Night Raid, essa máquina conseguiu entregar 18.200 pontos, enquanto que a versão com Ryzen 7 conseguiu entregar 21.900 pontos, o que daria uma diferença de 20%. E depois de rodar tantos testes, a gente acabou percebendo que a diferença em CPU fica na faixa de 20% e a diferença da GPU fica ali na faixa de 40 a 50%. Só que para testar a real capacidade dessa máquina, a gente tem que rodar coisas práticas. No caso, a gente rodou vários testes em jogos e também vários testes em programas do dia a dia. O primeiro teste em jogo foi feito no Fortnite com um preset no épico, no modo desempenho e na resolução Full HD. E aqui a gente conseguiu uma média de 140 FPS com uma ótima jogabilidade e com as temperaturas ficando na casa dos 65 graus. Mas como esse processador tem um pouquinho a mais de potência quando comparado com os concorrentes diretos, como o i5-3420H, o i5-1334U, a gente tentou rodar o Fortnite tirando do modo desempenho e colocando em DirectX 12. E aqui, com um preset no baixo e médio, nós conseguimos uma média de 50 a 60 FPS. Obviamente isso aqui não é o recomendado, já que esse notebook não tem uma placa de vídeo dedicada
dedicada apenas à integrada do processador, mas ainda assim é interessante que ele consiga rodar o Fortnite sem ser no modo desempenho, que normalmente é o modo que abre nesses notebooks de entrada. Mas é interessante falar que a versão com Ryzen 7 consegue rodar o Fortnite sem ser no modo desempenho acima dos 60 FPS. Já no CS2, com preset no baixo e na resolução Full HD, nós conseguimos uma média de 100 FPS e uma ótima jogabilidade. E assim como no Fortnite, nós também conseguimos boas temperaturas e nenhum travamento. No Red Dead Redemption 2, com preset no baixo e na resolução Full HD, a média ficou entre 25 a 30 FPS, com a jogabilidade meio mais ou menos, já que o Red Dead 2 é um jogo bem pesado e normalmente notebooks de entrada conseguem no máximo de 20 a 40 FPS. Então esse aqui ficou na média. E para completar, nós testamos o Cyberpunk 2077 com preset no baixo na resolução Full HD e a média foi de 22 a 30 FPS. Aqui a jogabilidade fica um pouco comprometida porque está abaixo dos 30 quadros, mas ainda assim, se você quiser se divertir, dá para jogar tranquilamente. E aqui tem um ponto importante, já que todos esses testes que a gente fez em jogos, a gente também rodou um programa de monitoramento junto. Então isso acaba consumindo um pouco de poder de processamento do notebook, justamente para poder mostrar as estatísticas para vocês. Então se você comprar essa máquina e não for rodar nenhum programa de monitoramento, isso significa que você vai ter um pouco a mais de desempenho. E agora dá uma olhada na parte térmica desse notebook. Dá para ver que na região do teclado ele fica ali na faixa de 38, 39 graus e na região da tela, onde tem essa saída de ar, ali na faixa de 45 graus. Então, de forma bem resumida, essa versão do Slim 3 equipado com Ryzen 5 7535HS, ela fica no meio entre a versão equipada com Ryzen 7 e a versão equipada com i5 13420H. Isso significa que você vai ter mais ou menos 30 a 40% a mais de desempenho quando comparado com essa versão e uma diferença também de 30 a 40% quando comparado com a versão com Ryzen 7. E isso é bem legal, já que a gente tinha um vácuo de desempenho muito grande entre as versões, porque essa versão com i5 13420H ficava muito distante da versão com Ryzen 7 e, consequentemente, o preço entre elas também é muito distante. E agora, com a entrada dessa versão, pode ser uma ótima opção para você que está buscando um notebook custo-benefício e que tem uma boa potência. E outro ponto importante é que essa versão com Ryzen 5 também é mais potente do que o Aspire Go 15 equipado com o i5 1334U, o que acaba dando uma certa vantagem para a Lenovo, já que até o momento não existe um Aspire Go 15 equipado com o Ryzen 5 nem o Ryzen 7. E agora, bora desmontar essa máquina. Para desmontar essa versão do Zen 3, você também vai precisar de uma chave Torx para poder remover todos esses parafusos aqui da tampa inferior. Depois de remover os parafusos, você vai soltar as travinhas aqui pela lateral. Eu recomendo que você tome bastante cuidado, porque senão você pode acabar estragando a carcaça do seu notebook. Depois disso, basta remover essa tampa e essa aqui é a parte interna do Slim 3 com o Ryzen 5 da linha 7000. Aqui temos 8 GB de memória RAM soldados na placa e mais esse slot extra para você fazer o upgrade. Lembrando que essa aqui é uma memória RAM DDR5 a 4800 MHz. Na parte do armazenamento, ele vem com esse SSD NVMe do tamanho 2242, que você pode trocar por um de capacidade maior, e também tem mais um slot extra para upgrade que fica aqui na parte de cima, que também é 2242. Na parte térmica, ele tem um sistema simples com apenas um heat pipe, que é bem grosso, e também um cooler com um bom tamanho e que consegue tranquilamente refrigerar essa máquina. E por fim, ele tem essa bateria de 50 Wh com 4400 mAh de capacidade. E essa bateria nos nossos testes entregou uma taxa de descarregamento por hora de 12%, o que daria uma autonomia média de 7 a 8 horas nessas condições de uso em reprodução contínua de vídeo com brilho da tela em 50%. Então, como eu sempre falo aqui no vídeo, se você utiliza o brilho da tela no máximo, utiliza programas mais pesados, talvez você consiga uma autonomia de 3, 4 horas. Se você utiliza de uma forma bem tranquila, talvez você consiga passar das 8 horas de autonomia, e se você utiliza com condições parecidas ao nosso teste, aí você vai conseguir entre 6 a 8 horas de autonomia. E agora bora testar a câmera e os microfones desse notebook. A resolução máxima é 720 a 30 quadros, vou colocar aqui para gravar. Essa aqui é uma imagem meio cheia de fragmentos, né? Já que a gente está falando de uma resolução HD e parece que não tem nenhum tipo de tratamento, igual a Asus faz nas suas imagens, que fica um pouco mais bonito. Mas de qualquer forma, como esse aqui é um notebook de entrada e normalmente as pessoas que vão comprar ele vão utilizar para fazer uma chamada de vídeo, às vezes para gravar um vídeo mais simples, eu acredito que essa resolução aqui seja suficiente. E o áudio que você está escutando é o áudio direto do notebook, sem nenhum tipo de tratamento.
Então aproveita, deixa aí nos comentários o que você achou da imagem dele e também do áudio. E depois de tudo que eu mostrei nesse vídeo, eu acho que já deu para perceber que essa versão com o Ryzen 5 tem um grande potencial para ser uma das melhores custo-benefício da atualidade, já que ela entrega o mesmo conjunto da linha Slim 3, contando com boa construção, boas conectividades, boa tela, e agora tem um desempenho que fica acima dos seus concorrentes diretos, como por exemplo o Slim 3 com o i5 13420H ou até mesmo o Acer Aspire Go 15 com o i5 1334U. Só que ao mesmo tempo, essa versão equipada com o Ryzen 5, ela acaba concorrendo com a outra versão do Slim 3 com o Ryzen 7, que aí tem bem mais desempenho. Como eu mostrei para vocês nos testes, cerca de 40% a mais de desempenho na parte gráfica. Então aqui a gente tem um ponto bem importante que é justamente o preço. Se na data que você for comprar o seu Slim 3, a versão com Ryzen 7 e Ryzen 5 não tiverem com a diferença muito grande, a gente recomenda que você pegue a versão com Ryzen 7. Mas eu acredito que essa versão com Ryzen 5 vai ter um preço mais distante da versão com Ryzen 7, só que ao mesmo tempo vai ter um preço muito próximo das versões do Slim 3 com o i5 13420H e do Aspire Go 15 com o i5 1334U, o que acaba tornando essa versão do Slim 3 com certeza a melhor custo-benefício nessa faixa de preço. E lembrando que a gente está deixando aqui na descrição o link com os melhores preços atualizados diariamente. E eu também recomendo que você entre nos nossos grupos de ofertas, porque às vezes aparece uma oferta relâmpago que a gente manda o mais rápido possível no grupo e na maioria das vezes não dura nem 10 minutos. Então se você está querendo comprar o Slim 3 num preço bem bacana, entre aqui no grupo de ofertas. Mas agora eu quero saber o que você achou do Slim 3 equipado com o Ryzen 5 7535HS. Você acha que vale a pena investir o valor que é cobrado nessa máquina ou existem opções melhores nessa mesma faixa de preço? Inclusive, se você conheceu alguma, deixa aqui nos comentários que a gente vai comprar, vai testar e se ela for realmente boa, a gente pode acabar mandando para você. Então esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Um grande abraço e tchau!